Voltei, estava sumida por semanas por motivos pessoais e também motivo da dissertação, que eu tive a defesa, precisei dar uma atenção para ela, mas voltei. E voltei falando sobre um assunto, sobre um livro que quem me conhece minimamente sabe que é o meu livro preferido da vida, que é A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro maravilhoso que eu posso dizer com toda certeza que mudou a minha vida e que para mim tem um valor subjetivo e eu vou explicar. Existem pessoas que amam ou odeiam esse livro. Tá tudo bem. Eu amo porque, como eu falei, tem um valor subjetivo para mim. E provavelmente, eu acredito fortemente nisso, que eu amo tanto esse livro porque eu li numa época em que eu precisava lê-lo. Foi exatamente, caiu como uma luva, e eu estava vivendo algumas das questões que o livro aborda. Então, ler aquele livro para mim foi um acalento no coração. Foi confortável, foi gostoso, e eu li assim em uma semana. Sabe aquele livro que você tem a necessidade urgente de estar lendo? Por exemplo, você tem que seguir a sua vida com as suas tarefas diárias, mas você precisa encontrar um tempo para ler aquele livro. Você não vê a hora de chegar em casa, de poder tocar no livro e ler esse livro. A Insustentável Leveza do Ser foi assim para mim. Eu não conseguia largar ele. Eu tinha separado o mês todo de dezembro de 2021 para ler esse livro, porque eu acreditava que ia ser denso, ia ser difícil, porque eu ouvia muitas pessoas falando que ele é bem filosófico. Enfim, eu separei um mês todo para ler com calma, enfim, pesquisar o que for necessário. E a verdade é que eu terminei em menos de uma semana. A Insustentável Leveza do Ser é um livro puramente filosófico e que aborda muitas questões tipicamente do Milan Kundera, eu posso dizer, porque os outros livros dele também têm uma pegada de existencialismo e filosofia, que provavelmente era um assunto que ele gostava de discutir em forma de romance. Então, para quem espera uma história fechadinha, com início, meio e fim, não vai encontrar em A Sustentável Leveza do Ser. É um livro diferente, com vários lapsos de tempo, vai e volta, presente, passado, e muda de foco de personagem durante os capítulos. Mas, no final, faz sentido, porque a ideia desse livro é tratar de questões existenciais e filosóficas a partir da vida desses personagens que a gente conhece na história que o Milan Kundera vai contar. Mas, de fato, não é a história que nos prende, e sim a forma que ela é contada e as questões filosóficas cotidianas da vida que é abordada ali no meio dos acontecimentos da vida desses personagens. Como vocês podem ver, eu tenho até um quadro da capa do livro, que realmente esse livro marcou a minha vida. Existe Thaís antes de ler A Insustentável Leveza do Ser e a Thaís depois de ler A Insustentável Leveza do Ser. Mas, como eu falei, isso não funciona para todo mundo. Tem pessoas que vão adorar, como eu, e tem pessoas que não vão gostar e não vão conseguir continuar. Uma coisa que eu acho muito legal, que ano passado, eu acho que foi ano passado ou 2023, não tenho certeza, o Milan Kundera veio a falecer. Que ele ainda era nosso contemporâneo, né? E eu recebi muitas mensagens no Instagram falando, pô, seu escritor preferido, o Milan Kundera, meus pêsames, porque realmente as pessoas associaram A Insustentável Leveza do Ser comigo. Ele não é o meu escritor preferido, porque eu li pouca coisa dele. A Insustentável Leveza do Ser é o meu livro preferido, que é diferente. Então, não dá para confundir isso. Eu não li tudo que ele escreveu, então o meu apego é mais pelo livro, A Insustentável Leveza do Ser, do que por ele próprio. Mas, enfim, uma mente incrível que foi capaz de falar sobre vários temas nesse livro e facilmente daria para fazer um vídeo para cada tema, porque é muita coisa.
Eu vou tentar dar uma abordagem geral desse livro, tratar sobre alguns pontos que são os meus pontos preferidos, que eu realmente gosto desse debate. E também, é claro, eu vou ler trechos aqui, que são trechos, posso dizer que são famosos, gira aí pela internet o tempo todo, mas que são trechos de muita profundidade filosófica, se a gente parar para pensar. Então, o que eu tenho para dizer sobre esse livro é: aqui conta a história de 4 personagens: a Teresa, o Thomas, a Sabina e o Franz. E os capítulos são alternados contando histórias e momentos desses personagens. A ideia, é claro, a gente vai percebendo ao longo da leitura, é tentar contrastar o peso e a leveza. Então, tem personagens que são características do peso e outros da leveza. Mas a questão fundamental aqui é que não necessariamente o peso é algo negativo ou a leveza é algo positivo. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando por aí que quer algo leve, uma vida leve. Mas enfim, o que é ter uma vida leve? E o que é ter uma vida pesada, ter um peso? Então, existe essa discussão. E ele traz o ponto de que o peso não nos faz vivos, não é o peso fundamental para a nossa existência. E a gente já encontra essa discussão bem no início do livro. E ele já vem com paulada mesmo. Mas será mesmo atroz o peso e bela a leveza? Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida. E mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar. Leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real. E leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. E aí, o que escolher então? O peso ou a leveza? O que é positivo? O peso ou a leveza? A contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. E eu concordo plenamente. Então, o peso aqui vai representar a Teresa, que é extremamente apegada, romântica, sentimental, e a leveza de Sabina, que é uma mulher da vida, não se prende a ninguém, tem vários relacionamentos e tá nem aí. E aí você olha para a vida da Sabina e às vezes dá aquela vontade, poxa, eu queria ser mais desligada e mais dane-se como a Sabina. Mas aí entra a questão, e é nesse contexto que ele menciona a insustentável leveza do ser, porque você se torna tão leve que se torna insustentável. Um ponto central aqui, que talvez seja um pouco difícil de entender para quem não tem uma base anterior da leitura desse livro, que é o eterno retorno de Nietzsche. Eu tive a sorte, né, de ser uma pessoa que lê Nietzsche, então para mim foi super fácil compreender esse conceito aqui no livro, não tive nenhuma dificuldade. E ele já começa o livro falando sobre o eterno retorno. Enfim, a eterno retorno é algo que Nietzsche fala na sua filosofia sobre a repetição das coisas. E traz essa reflexão para a gente do tipo, se a gente diria sim para a nossa vida. Se a gente vivesse infinitas vezes, né, todos os acontecimentos que já aconteceram na nossa vida, você aceitaria? Você viveria tudo de novo, tanto um momento triste quanto um momento feliz, perdas, decepções. Você viveria de novo? Essa seria a questão do eterno retorno. Se a sua resposta for sim, você aceita a vida. Se a sua resposta for não, então você tem que começar a repensar a sua vida. E eu gosto muito, muito dessa parte, porque de fato, para pensar tudo que você já viveu.
e tudo que você já viveu se repetisse eternamente, para sempre. Você vivesse 1000 vezes, infinitas vezes, tudo que você já viveu. Você aceitaria de boa? E fazer essa reflexão me deixou muito contente e me fez mudar hábitos, né? Porque se eu levo uma vida ruim em qual eu não quero repetir, então por que que eu tô vivendo essa vida, né? Então, pensar o eterno retorno é um tanto quanto inspirador. Então, hoje eu vivo a vida como se ela fosse se repetir eternamente. E se for um fardo, vai ser difícil repetir eternamente. Mas se for boa, vai ser maravilhoso. Então, fica a dica. E aí tem essa grande questão. Viver sabendo que tudo passa, de que não existe um eterno retorno, torna as coisas muito leves. Isso é passe livre para as pessoas fazerem coisas erradas, porque tudo passa, tudo é efêmero. Enfim, não aproveitar as coisas da maneira correta, não se responsabilizar pelos seus atos, porque tudo passa, tudo é efêmero. Isso é algo que torna a vida tão leve, né? Então, pensar o fato de que isso tudo vai retornar, que isso vai se repetir ainda infinitas vezes, eu acho que acaba trazendo um peso nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Vocês entendem que eu gosto tanto desse livro? Porque é simplesmente um impulso de vida. Então, como vocês já estão percebendo, eu não vou me prender no enredo dessa história, das histórias, mas sim nos temas e debates que acontecem. Então, se você não leu, talvez vai ficar um pouco perdido. Se você já leu, vai fazer sentido. E se você ainda quer ler, talvez fique com vontade com os pitacos que eu dou aqui. Um assunto também tratado nesse livro são os comunistas, porque o pano de fundo dessa história é a Primavera de Praga, que acontece principalmente ali na Tchecoslováquia. O Milan Kundera, na sua juventude, ele fez parte do Partido Comunista e, por motivos considerados antipartidário, ele foi expulso do partido. Então, é comum observar nas suas obras uma certa crítica e incoerências que ele mostra sobre os comunistas. E não é diferente aqui em A Sustentável Leveza do Ser. Tem um trecho que ele fala exatamente sobre isso que eu vou ler. Aqueles que pensam que os regimes comunistas da Europa Central são obra exclusiva de criminosos deixam na sombra uma verdade fundamental. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de ter descoberto o único caminho para o paraíso. O debate conduzia, portanto, a esta pergunta: era verdade que não sabiam ou apenas fingiam não saber? Thomas acompanhava esse debate e dizia consigo mesmo que haveria certamente entre os comunistas alguns que não eram assim tão ignorantes, mas é provável que a maior parte deles não soubesse mesmo de nada. E ele dizia consigo mesmo que a questão fundamental não era sabiam ou não sabiam, mas alguém é inocente apenas por não saber? O imbecil sentado no trono estaria isento de toda responsabilidade pelo simples fato de ser imbecil? A questão é que acontece aqui na história que o Thomas, um médico, ele escreve um artigo e o Partido Comunista se ofende e ele é obrigado a deixar a sua profissão. Ele não pode mais ser médico. E aí entra a discussão dessas incoerências que a gente encontra nesse tipo de partido. E essa ideia de que, de fato, um partido, um sistema, um regime criminoso não é necessariamente criado por criminosos, e sim por pessoas que estavam ali convictas de que encontraram o paraíso e acabam impondo as suas leis e regras para a maioria. E aí qualquer regime se torna, né, totalitário e complexo e, enfim, perigoso. E mais um ponto que eu gosto, que é o conceito de kit.
que o Kundera traz nesse livro. E ele fala mesmo, de forma textual, que o kit é a negação absoluta da merda. É tudo aquilo que é o contrário do feio, desorganizado. Se vocês ficarem com dúvidas sobre o que é o estilo kit, digita no Google que vai aparecer várias coisas coloridas, casas coloridas, paredes cor-de-rosa, sofá azul. Mas sim, é um estilo artístico. Só que principalmente o kit é a recusa de tudo que é feio, incômodo, ambíguo. Em outras palavras, ele representa uma visão idealizada, sentimental e higienizada da existência, onde tudo precisa ser tocante, puro, belo. Mas calma, Kundera ele critica essa visão, porque aí ele traz novamente a questão do regime socialista, que vende essa imagem idealizada de um mundo socialista e que não é isso. Eu gosto, né, do kit em questão de estilo artístico, tudo muito colorido, bonito, belo, tudo fotogênico, perfeito, enfim, mundo de filme. Eu gosto disso em questão visual, estética. Mas aqui ele entra em uma outra esfera. Kundera relaciona o kit ao totalitarismo porque regimes totalitários usam o kit como uma forma de propaganda. Mostram uma visão idealizada da pátria, da família, da moral. E o kit, nesse sentido, elimina toda dúvida, complexidade, tudo é belo, tudo é um comercial de margarina, entende? Então, tem a sua crítica. Mas a ideia do kit é aquele desejo de um mundo perfeito, em sintonia, coerente, onde não existe dor, não existe feiura, dúvida. É o mundo da propaganda, né? E visto que eu sou publicitária, é óbvio que eu vou gostar disso. E por fim, um tópico abordado aqui que eu gosto também, mas que eu só fui me concentrar nele na minha segunda leitura. Eu até deixei um papelzinho no meio do livro falando: é por isso que minha apreensão do livro é muito baseada na ótica de Teresa. Eu nem lembro que eu escrevi isso, mas era justamente nessa parte que eu vou falar agora, que é quando ele traz o idílio, o amor idílico, e como isso é importante para Teresa e que, de fato, eu consigo entendê-la. É claro, Kundera aborda a palavra idílio aqui com várias metáforas e que fica difícil de entender numa primeira leitura. Mas o que acontece aqui é o amor idílico seria a idealização, que é algo que a Teresa projeta muito em Thomas. Eu não sei se é Tomás ou Thomas, eu falo Thomas, porque eu prefiro Thomas. Porque ele entra na vida dela como salvador, o jeito que eles se conhecem, ela trabalhando numa lanchonete, num café, ele chega, ela tá lendo Ana Karenina, tudo uma cena cinematográfica, e aí ela vai visitá-lo, ela fica doente, começa a morar na casa dele, enfim, toda uma dramatização, um romance. Então ela projeta muitas coisas nele. Isso, segundo Kundera, é um tanto perigoso e porque ela sofre muito em colocar o Thomas nesse pedestal todo que não precisava. E aí tem o exemplo da cachorrinha dela, que é o Karenin. É uma cachorrinha, mas ela chamou de Karenin por causa do livro Ana Karenina que ela estava lendo. E ela fala aqui que o amor que ela sente pelo cachorro é melhor do que o amor dela e do Thomas. Isso para mim também faz total sentido. Porque o amor de Karenin é um amor desinteressado. Ela não espera absolutamente nada dele, porque ele é um cachorro, certo? Ele não tem nada para oferecer para ela, a não ser lambidas, carinhos, latidos, passeios. Enfim, a gente sabe que um animal não tem uma utilidade
prática pra gente. A gente gosta simplesmente por ser o nosso animal. Diferente do nosso amor pelas outras pessoas. Ou seja, o amor dela pelo Thomas, que tinha uma certa esperança de algo em troca, do tipo respeito, fidelidade, que ele enxergasse ela tanto quanto ela enxergava ele, da mesma forma. Enfim, isso acaba maltratando a Teresa ao longo dessa história, ao longo desse romance com o Thomas. Diferente do amor pelo cachorrinho. E essa passagem eu acho bastante interessante e reflexiva, porque de fato a gente sempre acaba amando, mas pensando e esperando coisas em troca. Não estou dizendo coisas materiais, mas em questões idealizadas, do tipo que me ame de volta, que me respeite de volta, que faça por mim o que eu faço por ele. Enfim, existe toda essa questão. E aí diz assim: se somos incapazes de amar, talvez seja porque desejamos ser amados. Quer dizer, queremos alguma coisa do outro, o amor. Em vez de chegar a ele sem reivindicações, desejando apenas a sua simples presença, que é a comparação que aí ela faz com os animais, né? Esse amor desinteressado, de querer apenas a presença do cachorrinho. Continuando. E mais uma coisa, Teresa aceitou Karenin tal qual é, não procurou transformá-la para que ficasse semelhante a si própria. Aceitou de antemão seu universo de cachorra. Não quer lhe confiscar nada, não sente ciúme de seus desejos secretos. Se a educou, não foi para mudá-la, como um homem quer mudar sua mulher e uma mulher seu homem, mas apenas para lhe ensinar a linguagem elementar que lhes permitisse se compreender e conviver. Amigos, eu acho que é isso. Falei demais, falei sobre muitas coisas, não falei sobre tudo. E, enfim, é um livro de tantos temas, de tantos debates, que dá para ficar falando sobre isso por muito tempo. Eu tenho muitas anotações. Mas, de fato, esse foi só um vídeo sobre alguns aspectos e alguns pontos do motivo de eu gostar tanto desse livro. Eu recomendo fortemente a leitura, porque as chances de você gostar são grandes. Se você não gostar, tá tudo bem. Espero também que consigam ler esse livro exatamente no momento que vocês precisam, sabe? Da mesma forma que foi comigo e que eu estava pronta para receber tudo aquilo. E não esqueçam de fazer essas reflexões que eu mencionei ao longo desse vídeo. Faz muita diferença na vida cotidiana, na vida prática das pessoas. É por isso que eu considero a insustentável leveza do ser a minha Bíblia.